Olá a todos! Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de segurança do trabalho. Mais uma vez enfatizo que vocês devem estar munidos de papel e caneta, que anotem todas as dúvidas que porventura tenham, para que possamos tirá-las no fórum de discussão da disciplina. Conto também mais uma vez com a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual, bem como na leitura da apostila e na visualização das demais mídias postadas na sala virtual. Vamos então ao conteúdo de hoje. Vamos conversar com prevenção e combate a incêndios. Um incêndio é uma ocorrência, um acidente potencialmente grave. Pode levar a queimaduras, pode levar à morte e, no caso de uma fábrica, de uma indústria, pode produzir a queima de substâncias tóxicas. Bom, quando o fogo está no começo, podemos fazer alguma coisa para tentar interromper o incêndio, porque se ele se alastrar muito, já fica uma ação para a brigada de incêndios e também para os bombeiros. Aqui nós temos a formação do fogo, as condições que precisam existir para que um incêndio aconteça. O combustível, que é o que vai pegar fogo, né? Pode ser madeira, papel, pode ser um líquido inflamável. Precisamos ter também um comburente, que no nosso caso é o oxigênio do ar ambiente. Sem ele, o fogo não acontece. E o oxigênio está presente no ar que respiramos. O terceiro elemento é o calor, que faz começar o fogo. Ele pode ser uma chama de maçarico, um fogão ligado, uma lâmpada, um cigarro aceso, uma faísca de algum material, de algum equipamento. Aqui nós temos alguns aspectos que devem ser considerados para a prevenção de incêndios. Primeiro, com relação ao armazenamento. Se a substância armazenada for inflamável, ela deve ficar longe de fontes de calor e de comburente. Deve-se possuir um depósito ventilado e, se possível, longe da área de trabalho. Também deve-se proibir o fumo na área de depósito. Deve ser feita manutenção adequada da área, que é uma forma de prevenir possíveis acidentes. A instalação elétrica também deve ser apropriada e bem projetada. Deve-se evitar fios expostos ou descascados, e a instalação deve ser bem projetada para que não haja aquecimento dos fios. O piso, ele deve ser do tipo anti-faísca, para evitar o início do fogo. Se não for um simples prego no sapato, por um simples prego no sapato pode ocasionar um incêndio. Os equipamentos disponíveis devem passar por manutenção e lubrificação constantes, para evitar aquecimento. Com relação à limpeza, papéis e estopas sujas de óleo, graxa pelo chão, podem favorecer o aparecimento e também alimentar um incêndio. Portanto, devem ser evitados. Os móveis e equipamentos de escritório devem ser cuidadosamente pensados para não aumentar o volume de material combustível presente. Também carpetes, cortinas, forros devem ser avaliados. Outra coisa que deve ser avaliada é a instalação de para-raios. Os raios são possíveis fontes de calor. Imagina se um raio cai em um depósito de gasolina, por exemplo. Seria muito importante que houvesse um para-raios para proteger desse risco. No caso de um incêndio já instalado, será feito o combate ao fogo. E, para se extinguir o fogo, podemos agir por um dos três princípios. Podemos agir por resfriamento, quando reduzimos o calor gerado pela combustão. É um dos métodos mais eficientes de extinção de incêndios, pois ocorre a diminuição da temperatura até o ponto em que não ocorra desprendimento de gases ou vapores quentes. A água é um dos mais eficientes agentes de resfriamento. Outro método é o isolamento, quando isolamos o material, que no caso é o combustível, que poderia ser atingido pelo fogo, evitando a sua propagação para outras áreas. Aí a gente deixa a parte que está queimando se consumir no fogo e protegemos a outra que não começou a queimar ainda.
Às vezes, essa técnica é usada em caso de queimadas na mata, por exemplo. E também temos a opção de fazer o abafamento, quando se retira o comburente, que é o oxigênio, abaixando os níveis de oxigenação da combustão. O oxigênio é encontrado na atmosfera na proporção de 21% aproximadamente. Quando essa porcentagem é limitada ou reduzida a 15% ou menos, o fogo deixa de existir. Caso aconteça um incêndio, algumas providências devem ser imediatamente tomadas. Vamos ver aqui no próximo slide. Toda a área que pode ser atingida pelo incêndio deve ser evacuada. Com isso, preservamos o que é mais importante, que é a vida e a segurança das pessoas. Devemos também manter a calma, evitando pânico, correrias e gritaria. Isso não ajuda em nada nesses momentos. Não devemos agir precipitadamente, pois poderemos nos tornar vítimas também. Podemos usar extintores ou meios apropriados para tentar combater o fogo. Caso tenhamos disponível, podemos acionar também a Brigada de Incêndios. Essa comissão foi treinada para dar o combate inicial ao incêndio, inclusive com a orientação de proceder ao isolamento da área. Juntamente com a brigada, devem ser acionados os bombeiros através do 193. Relativo à parte elétrica, que pode complicar a situação nesse momento, devemos desligar a entrada de força. Devemos também acionar o botão de alarme mais próximo, caso ele exista. Outra orientação é fechar portas e janelas, dessa forma confinando o local do acidente e dificultando a expansão das chamas para outros recintos. Como medida de contenção do incêndio, podemos isolar os materiais combustíveis. Tudo que possa incendiar deve ser afastado das chamas, se for possível. Caso a chefia ou responsável ainda não saiba do acidente, devemos também comunicar tão logo quanto possível. Continuando aqui, caso o incêndio se propague, pode ocorrer a formação de fumaça. Se este for o caso, deve-se usar um lenço como máscara, cobrindo o nariz e a boca. Se for possível, deve ser um lenço molhado. Isso ajuda a diminuir a intoxicação pela fumaça. Outra recomendação é a utilização de mangueiras para a extinção do fogo, se for o caso de incêndio compatível. É prudente, se for possível, que você molhe suas roupas, cabelos, sapatos ou botas, numa tentativa de evitar possíveis queimaduras. E caso esteja em um prédio e precise descer andares, deve-se utilizar as escadas. Elevadores nessas circunstâncias não são seguros. Pode não haver energia, o elevador pode travar, os cabos de aço podem ser afetados. Resumindo, pelo elevador não é seguro nesse momento. Para se combater um incêndio, podemos usar algumas estratégias. Podemos usar hidrantes, que liberam água, ou chuveiros automáticos. E podemos usar extintores de incêndio. Eles são carregados com diferentes substâncias de acordo com o tipo de incêndio. Assim como o extintor, o incêndio também é classificado. Aqui temos o incêndio de classe A, que é quando materiais sólidos pegam fogo. Esses materiais queimam em superfície e profundidade e deixam resíduos que podem assumir a forma de cinzas. Como exemplos, temos a madeira, o papelão, os tecidos, papéis e etc. Para esses casos, o extintor deve estar carregado com água e ou espuma. A extinção do fogo será por resfriamento. Nós temos também aqui os incêndios da classe B, que envolvem materiais líquidos voláteis, que soltam gases. Eles queimam só na superfície, onde terão contato com o oxigênio, e não deixam resíduos. Podemos citar o álcool e a gasolina como exemplos.
Para esses casos, o método mais adequado de extinção do fogo é o abafamento. Podemos usar adequadamente extintores de gás carbônico, pó químico seco e de espuma. Os incêndios da classe C são os que acontecem com materiais energizados, como motores, equipamentos elétricos, dentre outros. Nestes casos, não devemos utilizar água, porque ela é boa condutora de energia. Podemos utilizar extintores à base de gás carbônico e pó químico seco. E os incêndios da classe D são os que envolvem materiais especiais, chamados de pirofóricos, que pegam fogo com facilidade. Como exemplos, temos o magnésio, o titânio, o zircônio e outros elementos. Os extintores para esses incêndios também são específicos, carregados com substâncias como limária de ferro, grafite e pó químico seco especial. Alguns tipos de extintores exigirão uma utilização diferenciada, e isso deverá ser treinado quando a pessoa ingressar na atividade ou participar de treinamento de brigada de incêndios. Mas, basicamente, para se utilizar um extintor, devemos romper o lacre ou a trava de segurança, orientar o jato para a base do fogo e apertar o gatilho. Cabe enfatizar também que a segurança do trabalho envolve atividades basicamente de prevenção, pois trabalhar para evitar que um incêndio aconteça é bem mais interessante do que tentar apagar os incêndios após eles terem começado. Com esse objetivo, o material didático traz algumas dicas para a prevenção de incêndios. Parte dessas dicas está relacionada ao ato de fumar. Sugere-se não usar cestos de lixo como cinzeiros. Não jogar pontas de cigarro pela janela, nem deixar sobre qualquer lugar que possa ser fonte para chamas. Deve-se utilizar os locais adequados para essa finalidade, inclusive para fumar. Também as áreas de escape devem ser e estar sempre desobstruídas. É comum, embora não seja correto, que as áreas de escape, hidrantes e extintores estejam bloqueadas por caixas, armários ou outros equipamentos. Esta é uma situação que não deve acontecer. Outra medida preventiva é desligar equipamentos elétricos quando não estiverem sendo utilizados. Isso porque a energia elétrica pode atuar como fonte de calor e iniciar um incêndio por faíscas. E também não cobrir fios elétricos com tapetes, pois os fios podem esquentar e funcionar como calor, colocando fogo em tapetes que podem funcionar como combustíveis. Então, como estávamos falando sobre fatores de risco no trabalho, quando falamos de um risco e o identificamos, devemos pensar em formas de prevenção. Temos algumas opções que são preferenciais em relação a outras. Se eu tenho um risco e um processo de trabalho, por exemplo, a melhor opção, a mais desejável, é substituir esse fator de risco por outro que não tenha risco. Por exemplo, se eu mexo com uma substância química, como a gasolina, a melhor opção em termos de prevenção seria se eu puder substituir essa substância por outra que não fosse tóxica. Se for possível, ótimo. Se não for, eu vou para a segunda opção, que seria isolar, separar esse risco, de forma que menos pessoas tenham contato com a substância. Se for possível, ótimo. Se não for, eu vou pensar em equipamentos que possam proteger os trabalhadores e as outras pessoas da substância. E é quando eu chego nos equipamentos de proteção. Eles podem ser dispositivos individuais, no caso dos EPIs, ou coletivos, que são os EPCs. O objetivo deles é proteger a saúde do trabalhador de determinado risco. Aqui temos os equipamentos de proteção coletiva, ou EPCs. Eles são equipamentos de controle e têm o potencial, inclusive, de eliminar ou diminuir o risco. Como o nome diz, eles protegem mais de uma pessoa, protegem o coletivo.
Aqui temos alguns exemplos. Temos equipamentos de exaustão e de ventilação, que diminuem a concentração de uma possível substância no ambiente, diminuindo assim o risco. Alguns equipamentos de exaustão vêm também com um filtro, para que a substância química não saia para o meio ambiente em uma forma nociva a plantas, animais e outras pessoas. Nós temos as barreiras acústicas, que protegem as pessoas contra os ruídos intensos. Temos os dispositivos antivibratórios, que previnem casos de dores, de lombalgia e outros agravos aos trabalhadores. Podemos ter também o isolamento térmico para casos de ambientes quentes. Temos os extintores de incêndio de diversos tipos, adequados a cada tipo de possível incêndio. A sinalização de segurança também é um tipo de EPC. Nós temos também as cabines, em geral, cabines de pintura, cabines de segurança, capelas de fluxo laminar, que evitam que os riscos físicos ou biológicos espalhem para o ambiente. Esses são alguns exemplos, mas temos outros, como chuveiro de emergência, lava-óleos, kit de primeiros socorros e etc. E quando se utilizam os EPCs disponíveis, e mesmo assim o risco continuar a existir, nós usamos os equipamentos de proteção individual. Eles servirão para proteger o trabalhador de forma individual, em alguns casos apenas bloqueando a porta de entrada do risco no indivíduo. Eles são classificados de acordo com o local do corpo que eles são utilizados, que seria a porta de entrada que eles protegem. No caso de proteção para a cabeça, podemos ter os capacetes de segurança, os bonés, os gorros e redes. Eles vão proteger os trabalhadores de riscos como impactos, penetrações, choque elétrico, lesões no couro cabeludo. Temos disponíveis também a proteção visual, que são os óculos de proteção. Eles nos protegerão contra impactos de partículas sólidas ou líquidas, irritação por gases, vapores, poeiras, fumos, névoas e radiação luminosa. Existem também equipamentos de proteção facial, que pegam a face e o pescoço, protegem contra impactos, respingos, ofuscamento e calor radiante. Um exemplo é a proteção usada por soldadores. Podemos precisar também de proteção respiratória, que protege as vias aéreas contra a entrada de substâncias químicas, poeiras e micro-organismos. São as máscaras que podem ser simples ou conter filtros contra partículas e micróbios. Outro EPI busca a proteção auricular contra ruídos intensos ou contínuos. Temos protetores do tipo plug, de inserção, e do tipo concha. O ruído excessivo pode prejudicar a audição, inclusive causando surdez. No caso de proteção para o tronco, temos os aventais, as jaquetas e capas. Estes equipamentos protegem contra partículas, golpes, abrasão, calor, respingo de substâncias, umidade, impactos como projéteis de revólver. Cada tipo de avental ou proteção para o tronco é feita de material específico de acordo com o risco. No caso de proteção para os membros superiores, nós temos as luvas, também de materiais diversos de acordo com os riscos. As luvas podem ser de couro, de borracha, de amianto, de tecido, de malha de aço e de outros materiais. Protegem contra golpes, cortes, abrasão, substâncias químicas, queimaduras, choque elétrico, micro-organismos, de acordo com o material que são feitas. Além das luvas, temos mangas e mangotes para a proteção do antebraço e do braço. Os cremes de proteção aqui citados também são equipamentos de proteção individual. Eles produzem uma barreira
dificultando e impedindo o contato de elementos prejudiciais à saúde. Temos de diversos tipos, como resistentes à água ou resistentes a óleos. Temos proteção também para os membros inferiores. São os calçados de segurança, sapatos, botinas, botas, perneiras e caneleiras. Eles são também de materiais diferentes de acordo com os riscos, que podem ser objetos perfurantes, superfícies cortantes e abrasivas, substâncias químicas, choque elétrico, agentes térmicos, impactos, umidade. É uma recomendação importante a pessoa ir trabalhar de calçado fechado. Até a presença de uma pessoa que vai visitar uma obra, por exemplo, ou um hospital, ela deve ir de calçado fechado, que já é uma barreira contra riscos químicos e biológicos. E temos a proteção contra quedas, para quem trabalha em altura acima de 2 metros. São os cinturões com talabarte ou travessão, cinturões com corda. Profissionais como pintores de prédios, limpadores de janelas de prédios, funcionários de energia elétrica, de telefonia, de TV a cabo e outros utilizam esse tipo de proteção. A utilização de EPIs especificamente é muito importante. O trabalhador exposto a fatores de risco ocupacionais tem o direito de receber os EPIs de acordo com a norma regulamentadora 6. De acordo com a ANR, são exigências legais para os empregados ou obrigações do empregado. Utilizar os EPIs, o trabalhador recebe os equipamentos sem custo nenhum, mas é obrigado a utilizá-los, senão ele pode ser demitido por justa causa. E tem também que zelar pela conservação dos equipamentos que estiver usando. Inclusive comunicar ao empregador qualquer anormalidade ou defeito no equipamento, para que seja substituído. Já os empregadores têm a obrigação de adquirir os EPIs e ofertar para os trabalhadores e também de exigir a utilização dos EPIs. Devem treinar os trabalhadores para a utilização dos equipamentos e registrar esse treinamento com assinatura dos trabalhadores. Quando o equipamento ou os equipamentos apresentarem desgaste ou defeito, o empregador também deve substituí-lo por um novo. Como uma das medidas preventivas, temos a sinalização de segurança, que é estabelecida pela norma regulamentadora 26. Através dessa norma são adotadas cores para segurança em estabelecimentos ou locais de trabalho, para advertir sobre os riscos existentes. Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos aqui o vermelho, que é usado para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos de proteção e combate a incêndio. Ele pode indicar caixas de alarme de incêndio, hidrantes, sirenes, caixas com cobertores para abafar chamas, extintores, baldes de areia ou água, portas de saída de emergência. Nós temos vários exemplos dessas indicações, principalmente em prédios públicos. Na ilustração aqui temos também o amarelo, que indica cuidado. Ele é usado também em canalizações, identificando gases. O amarelo está presente em partes de escadas, corrimões, parapeitos, postos, entradas subterrâneas, portas de elevadores e pisos, cavaletes e outros locais que exijam cuidado. A cor verde indica locais ou materiais relacionados à segurança do ambiente. Pode indicar caixas de equipamentos de socorro, de urgência, caixas contendo máscaras, chuveiros de segurança, macas, fontes lavadoras de óleos, localizações de EPIs. Nós temos a cor azul, que indica cuidado também. Seu uso é limitado a avisos contra uso e movimentação de equipamentos
que deverão permanecer fora de serviço. Aqui temos as placas em laranja que indicam atenção. Ela pode estar presente em canalizações, em dispositivos internos, em polias, em bordas de serras, prensas e outros equipamentos. No slide tem um exemplo aqui das placas que ficam nos caminhões, quando se transportam produtos químicos. Em cima temos o risco principal da substância e o risco subsidiário. E embaixo temos o número da ONU que representa a substância. Aqui abaixo temos a cor púrpura para indicar perigos provenientes das radiações eletromagnéticas penetrantes de partículas nucleares. Eles podem ficar nas portas que dão acesso a locais que contenham material radioativo, em locais onde tenham sido enterrados materiais e equipamentos contaminados e em equipamentos produtores de radiação. Temos também as palavras de advertência. A palavra perigo, que fica em destaque, de vermelho, indica substâncias que apresentam alto risco. A palavra cuidado, em amarelo, indica substâncias que apresentam risco médio. E a palavra atenção, em laranja, indica risco leve. Podemos encontrar também a sinalização de interdição, como os exemplos aqui. Ela vem na forma arredondada, com a ilustração sobre um fundo branco. Como recurso, temos também a sinalização de alerta, que é de forma triangular com desenho sobre um fundo amarelo. Aqui no slide temos alguns exemplos, como os relacionados a riscos físicos, choque elétrico, raio laser, alta tensão. Existe também a sinalização de obrigação, com os desenhos em fundo azul. Elas estão relacionadas principalmente à utilização de EPIs e ao respeito de vagas de estacionamento especiais, por exemplo. Então, chegamos ao fim do nosso conteúdo de hoje. Vamos continuar na próxima aula. Obrigado pela atenção de vocês, um abraço a todos e até a próxima.